Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determine a série binomial de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x. Muito bem, numa série binomial, o termo geral dessa série costuma ser complicado de determinar. Nesse caso, pode ser útil escrever alguns dos primeiros termos da série, para ver se o seu padrão de desenvolvimento, que poderá eventualmente surgir, nos auxiliará. Lembrando que uma série binomial pode ser representada por 1 mais x elevado a m, que vai ser igual a 1 mais mx mais m, que multiplica m menos 1 sobre 2 fatorial e que multiplica x ao quadrado. Mais, e por aí prossegue, até nós chegarmos a m, que multiplica m menos 1, que multiplica, até nós chegarmos em m menos k e mais o número 1. Isso tudo dividido por k fatorial e vezes x elevado a k. E é interessante nós sabermos que ela é válida para menos infinito, menor que x e menor que mais infinito. Nós podemos também resumir esta expressão da seguinte forma. Então, nós vamos ter aqui 1 mais x elevado a m. Isto igual a 1 mais, e aí nós vamos ter aqui o somatório com o k valendo 1 até o infinito, com m que multiplica m menos 1 e que multiplica m menos k mais o 1 vezes, e nós temos aqui k elevado, na verdade aqui não é k, aqui é x, elevado a k, e sobre k fatorial. Aqui em cima nós só vamos complementar mais, e ele prossegue, já que é uma série, já que estamos falando de uma série. Bem, nesse contexto, então, nós vamos agora pensar no desenvolvimento e na série que foi solicitada aqui na nossa questão. Nesse contexto, nós temos 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais x, que pode ser representada por 1 sobre... Veja que quando nós temos uma raiz, nesse contexto nós teríamos raiz índice n de a elevado a m. Uma raiz pode ser representada como sendo a elevado a m sobre n, ou seja, uma potência com expoente fracionário. Nós temos a raiz quadrada, ou seja, o índice a 2, de 1 mais x elevado a 1. Então, na sua forma de potência, nós teremos 1 mais x elevado ao m, que é o expoente de 1 mais x, ou seja, 1, sobre o índice n, nesse caso, como é a raiz quadrada, é sobre 2. E ainda podemos reescrever 1 mais x elevado a menos meio, se nós fizermos a, entre aspas, inversão de numerador com o denominador. Aí podemos trocar o sinal do expoente e escrever nesse formato que estamos vendo aqui, que, num certo sentido, é o que nos interessa para o desenvolvimento da questão. Bem, dito isso, então agora nós vamos fazer a escrita de alguns dos termos. Nós temos 1 mais x elevado a menos 1 meio, que vai ser igual a... Veja que nós temos 1 aqui, na expansão que escrevemos inicialmente, e mais... Veja também que o expoente m aqui é negativo, então mais e menos 1 meio, vezes o x, que é o que está aqui na nossa, entre aspas, fórmula ou modelo matemático. E mais, nós temos novamente o m, ou seja, menos 1 meio, vezes m menos 1, ou menos 1 meio menos 1. Isto tudo sobre 2 fatorial.
e vezes x ao quadrado. Poderíamos escrever mais uma parcela aqui. Nesta outra parcela, nós teremos o mesmo menos 1 meio, vezes menos 1 meio, menos 1. E vezes menos 1 meio, menos 2. Isto tudo dividido por 3 fatorial e vezes x elevado a 3. E assim prossegue indefinidamente. Podemos simplificar um pouco mais essa expressão que se apresenta aqui para nós. E nós vamos fazê-lo. Nós temos 1 mais x elevado a menos meio, que vai ser igual a 1 mais e menos é menos. 1 sobre 2 vezes x. Em seguida, mais. Perceba que nós temos aqui menos 1 meio. E nós temos menos 1 meio, menos 1. Na subtração dessas duas frações, nós vamos ter 2 que multiplica menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3 meios. Então, esta é a fração resultante deste cálculo aqui. E menos 3 meios vezes menos 1 meio, nós já vimos que é positivo. Aqui vai ser, então, 3 sobre 2, ou 3 sobre 2, já que é 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Então, podemos só escrever 3, que multiplica o x ao quadrado, e sobre 2 ao quadrado vezes 2 fatorial. Como estamos buscando um padrão, por enquanto não vamos desenvolver este 2 elevado a 2. E aí, em seguida, nós vamos ter, aqui é menos, aqui resultará em menos com menos mais, e aqui resultará em menos, então vai ser menos. Menos com menos mais, com menos, menos. Então, podemos pôr menos aqui. Nós já sabemos que aqui é 1 meio. Aqui, do cálculo anterior, vai ser 3 meios. Negativo, claro. E aqui nós vamos ter, simplificando um pouco os cálculos, 2 vezes 2, 4, negativo. Menos 1, menos 4, menos 5 sobre 2. E aí, no denominador, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, já podemos escrever aqui 8 ou 2 ao cubo, que nos interessa, vezes, e nós temos em seguida aqui 3 fatorial, que é o que nós percebemos em sua parcela, vezes x elevado a 3. E note que aqui no numerador nós vamos ter 1 que multiplica 3 e que multiplica 5. E ele prossegue assim indefinidamente. Bem, nós podemos já pensar em resumir aqui a nossa série e depois verificar alguns pequenos detalhes aí que nos interessam. Por exemplo, podemos escrever então a nossa série 1 mais x elevado a menos meio. Podemos retornar no formato anterior, 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais x, que vai ser igual. Vamos fixar esse número 1 aqui. Então, é 1 mais. E aí tem o somatório, em que nós começamos com o k valendo 1, que é o que nós estabelecemos ali inicialmente, indo até o infinito. Agora perceba que na primeira posição é negativo, na segunda é positivo, na terceira é negativa, e a sequência de parcelas vai se alternando nos sinais. Então, nós vamos representar isso colocando menos 1 elevado a k. Como começamos no k valendo 1, menos 1 elevado a 1 será menos 1, resultando no número negativo que nós vimos aqui na expansão. Isso tudo multiplicando. Agora, observe bem, nós temos aqui 1 vezes 3 vezes 5, vezes 3 vezes 5, e prossegue assim indefinidamente, até nós passarmos por 2k menos 1. Isso tudo sobre 2 elevado a k vezes k fatorial. E é evidente que nós temos que também representar aqui x elevado a k. Vamos ver se conseguimos aqui x elevado a k. Conseguimos. Mas aí restaria uma pergunta, que é o seguinte.
por que no denominador 2 elevado a k? Veja só, como nós estamos considerando para k valendo 1, então estamos também aqui na expansão, já que começamos com o k valendo 0, depois o k valendo 1, nós temos 2 elevado a 1. Para o k valendo 2, 2 elevado a 2. Para o k valendo 3, 2 elevado a 3. Para o k, sendo k, nós vamos ter 2 elevado a k. Então, no denominador, conseguimos justificar porque é 2 elevado a k. Agora, no numerador, nós temos 1, 3, 5, até chegarmos em 2k menos 1. Veja que nós temos aqui também uma PA, uma progressão aritmética, cujo termo geral pode ser representado por AN. Nesse caso, vamos por AK, que vai ser igual a 1 mais a razão R, que multiplica K menos 1. Ora, AK vai ser igual a... O A1 é o primeiro termo, ou seja, 1. Mais a razão, como aqui é de 2 em 2, numa PA, quando nós temos um número fixo, que é adicionado de termo para termo, esse número fixo é chamado de razão. Nesse contexto, então, 1 mais 2, 3 mais 2, 5, a razão vai ser 2, que multiplica K menos 1. Então, AK vai ser igual a 1 mais 2 vezes K é 2K, 2 vezes 1 menos 2, e que vai resultar em 2 vezes K, menos 2 mais 1, menos 1. E é daí que surgiu este 2K menos 1. Muito bem, então nós temos aqui o que foi solicitado pela questão. Nós determinamos a série binomial para 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x, e é esta representação que você vê agora aqui. Certo, galera? Muito bem, com essas considerações, estudos e reflexões, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!